Começa agora mais um podcast. Megafone. Dando voz à sua voz. Apresentação: Luciano e Matheus. Megafone. Olá, sejam muito bem-vindos ao Megafone Podcast. E se essa é a tua primeira vez por aqui, fique de olho nos nossos conteúdos, assistam os episódios anteriores, ative as notificações, se inscrevam no canal. Eu sou o Matheus de Paula, psicólogo e apresentador deste programa. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Megafone, dando voz à sua voz. E eu sou o Luciano de Paula, pai do Matheus. Sejam bem-vindos. E a nossa convidada de hoje tem um currículo extenso. Ela é psicóloga, sexóloga, neuropsicóloga, tem mais de 15 anos de experiência na área da educação, do desenvolvimento humano, além de ser minha professora do coração do ensino médio. Seja muito bem-vinda, Silmara. Estou muito feliz e muito realizado de te receber aqui para essa conversa. Bom dia, então eu sou a Silmara, né? Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz. Acho que esse nosso reencontro é muito especial. Com certeza. Né? E a gente vai poder reviver muita coisa, né? Trocar conhecimento, enfim, eu estou muito feliz. Obrigada. Então conta pra gente assim um pouco do início da sua vida, da sua carreira. Você começou como professora, né? Aí foi professora de matemática. Sim. Como que foi isso? Eu comecei a lecionar com 19 anos, na minha cidade natal, né? Então eu trabalhei como professora mais de 15 anos, né? Parte desse período você conviveu comigo, né? Uhum. E aí teve um momento em que percebi que a demanda que chegava em sala de aula, eu já sentia falta de conhecimento para lidar, que era a parte dos transtornos, né? Então, dentro da faculdade de matemática, a gente não aprende sobre isso. Então, esse foi um dos motivos que me levou a cursar psicologia. Eu sempre fui... Então, tinha outras questões sobre o ser humano, gostaria de aprender e continuo aprendendo. Foi aí. Até que você tem alguma pergunta? Não, pode falar. Eu tenho uma pergunta, Silmara. Quando você começou a dar aula, você disse que percebeu os transtornos chegando dentro da sala de aula. Que ano que foi isso? E que mudança, que você disse que há 15 anos dando aula, né? Quando que começou a aparecer essa mudança de comportamento na sala de aula? O que você me diz? Na verdade, os transtornos, eles sempre existiram, né? Aham. Mas eu acho que de uns 10 anos para cá, apareceram mais diagnóstico, né? E também começou a ser tratado através de medicamentos, né? Então, isso também afetava a rotina dos alunos. E tinha muita coisa que eu não sabia o que fazer. Então, Entendi. esse foi um dos motivos que me levou a estudar mais sobre o assunto. A correr atrás do conteúdo ali a respeito dos comportamentos ali das crianças, isso? Sim, sim. Por exemplo, existe um transtorno chamado descalculia, que é a dificuldade específica da matemática, né? De aprender tudo que é relacionado a números. E isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na faculdade. Entendi. E como é que era tratado isso antes? Vamos dizer que chegasse uma criança com descalculia, antes desses diagnósticos, desse desenvolvimento todo das psicoterapias. Como é que se lidava com isso antes? Você lembra de ter visto no passado uma situação parecida? Era tratado como uma dificuldade, era tratado como falta de interesse, né? Então, o setor pedagógico ele ajudava também na medida do possível. Alguns pais participavam, outros não, né? Então, muitos eram, infelizmente, empurrados, né? Ah, entendi. Porque aí, como você falou, né? Os transtornos eles já existiam, foi diagnosticado, dado nome aos sintomas ali, né? E vem sendo criado ferramentas para auxiliar essa turminha toda aí, como que é? Hoje o tratamento ele envolve vários profissionais, né? Então, além do psicólogo, tem o psicopedagogo, tem fono,
terapeuta ocupacional. Então, esse é o trabalho que mais funciona, né, na maioria dos transtornos, é esse trabalho em conjunto. E é muito importante a presença dos pais na escola, né, porque esse trabalho ele não se resume à escola, ele vai para casa, né, então o que é feito dentro de casa também influencia bastante. Então, é um trabalho em equipe, né, resumindo. Você já consegue perceber resultados assim efetivos ou ainda é uma construção muito singela? Existe resultado, né? Principalmente quando ele é começado cedo, né? Na infância, que tem esse acompanhamento desde a infância, ele dá resultado sim, até mesmo no autismo, né? A qualidade de vida melhora muito, mas ainda é um tratamento que não é acessível para todos, né? Porque para você contratar todos esses profissionais, precisa ter uma condição financeira para isso. E dentro do SUS existe o tratamento, mas nem sempre tem vaga, nem sempre tem todos os profissionais disponíveis, né? Então ainda temos muitas barreiras. Entendi. Eu queria puxar também para nossa conversa, lembrar a situação que eu passei lá no ensino médio junto com a professora Silmara, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Não só sobre diagnóstico, mas as demandas emocionais dos alunos, que também afetam Sim. na atenção, no comprometimento, no que gostam ou não, né? E a situação foi, eu vou contar para vocês essa fofoca minha, vou me expor. Mas eu no ensino médio, na aula, na matéria da professora, ela tinha proposto fazer um seminário. Então todos os alunos tinham que ir lá na frente e apresentar. E lá no meu auge dos 15 anos de idade, eu tinha muita insegurança, eu era muito tímido. E quando ela chamou meu nome, o nosso grupo, para apresentar, a minha pressão caiu, eu desmaiei e, tipo assim, fugi da apresentação. Se estatelou no chão. Não, na mesa, assim, caí. E na hora ela teve muita sensibilidade de perceber que não era que eu tava fugindo de fazer o trabalho, mas eu não tava dando conta daquilo. Emocionalmente, né? Então eu acho que essa sensibilidade voltada ao comportamento humano, você sempre teve, né? E isso durante os anos foi te chamando para se capacitar, para ter ferramentas. Eu acho que foi isso que me chamou mais atenção pra gente ter esse papo, assim, essa história, essa lembrança que me marcou, e eu tenho certeza que isso traz pra sua vida, pra sua carreira, né? E outras tantas histórias outras também, né? histórias, Outros alunos e todas Mas eu sou que realidades, prova viva disso, né? De como é importante um profissional, principalmente os professores, ter essa sensibilidade, mas acho que além de sensibilidade, ferramentas, né? Conta pra nós aí sobre essa experiência tua do Matheus, mas e dos Matheuses, né, que houveram durante esse período. Com certeza, né? Desses alunos aí que tiveram algumas expressões de demanda emocional, vamos dizer assim. Esse tópico é bem importante o Matheus ter lembrado, porque esse também foi um dos motivos que eu busquei a psicologia, né? Porque a demanda emocional cresceu muito também, principalmente relacionado à ansiedade, né? A transtornos em que muitos alunos às vezes acabavam se cortando, tudo isso aparecia na escola, né? E o seminário que o Matheus citou, ele era parte da avaliação, então não tinha escapatória, né? Todos os alunos precisavam passar por isso. E no caso dele, eu acreditava muito no potencial dele, porque ele era muito dedicado, ele falava muito bem, mas naquele momento não foi, né? Aí eu fiz a proposta para ele, falei, olha, Matheus, você não conseguiu hoje, tá tudo bem, eu vou deixar você, né, descansar aí, mas na próxima aula você vai tentar de novo, nem que seja para falar só uma palavra. E assim fizemos, né? Eu já percebia que o Matheus, ele precisava de um apoio, né, naquele momento, né? Mais essa questão emocional também, né? E eu até brinquei, né? Porque se fosse hoje, né, dependendo de como ele levasse isso para casa, eu poderia ter sido demitida, né? Porque Por quê, professora? porque, sei lá, a professora obrigou o aluno a apresentar um trabalho e ele desmaiou. Ah, Tudo vai entendi. de conta a história, né? É verdade. Essa questão dessa... São muitas coisas que envolvem tudo isso, né? Essa questão hoje das leis, dessa proteção, dessas demandas, como é que se lida com tudo isso, né? Porque se a lei não te permite fazer tantas coisas, como é que você equilibra tudo isso, né?
como transitar dentro da lei e realmente ser efetiva no auxílio com os alunos ali, né? Mais uma vez é muito importante a presença dos pais na escola. Porque se os pais, eles frequentam a escola, eles conhecem a rotina do filho, conhecem os professores, ele vai entender uma situação dessa, porque ele conhece tanto o professor quanto o aluno. Sim, tá Agora, certo. hoje, Pode continuar. então, assim, mais uma vez o trabalho em equipe, né? A escola e os pais juntos, que eu acho que aí situações como essas, elas são encaradas de uma forma diferente. Assim como o professor vai dar um apoio para o adolescente nesse momento, a família também vai, esse trabalho acaba ficando mais leve, né? Esses diagnósticos, você falou de alunos que se cortam, que tem outro tipo de comportamento, vocês percebem, chamam, agora você não dá mais aula, né? Mas se o professor percebe, chama os pais, ou como é que se apresenta, como é que traz esse assunto para a mesa? Primeiramente o aluno ele é encaminhado para o setor pedagógico, né? E aí se conversa com o aluno e aí se chama os pais, se necessário, né? E muitas vezes é encaminhado para um tratamento psicológico, né? E os pais têm Então, resistência quando chega um convite desse? em algumas situações, sim. É, ela fez uma carinha de tipo, não posso falar tudo que eu penso. É porque é muito difícil, né, professora? Os pais, às vezes, eles não querem reconhecer uma demanda que está acontecendo ali e demoram para entender que aquilo ali precisa ser trazido à atenção e tratado até para que a criança ali, o jovem, o adolescente, tenha um desenvolvimento melhor, né, e atinja melhor os objetivos, seja social, inclusive, não só de aprendizagem, né? Essa parte, ela envolve várias camadas, né? Porque, voltando para um lado psicológico, os pais, eles idealizam os filhos, né? Então, eles criam expectativas, eles planejam o futuro dos filhos, e às vezes não acontece do jeito que ele imaginou, né? Então, vem a aceitação da realidade, vem um envolvimento ali que exige várias atitudes, responsabilidade, então mais uma vez a questão financeira, porque, por exemplo, para levar um psicólogo, para levar médico e tudo isso, então são várias camadas, né? Mas um obstáculo é a aceitação, às vezes, da situação, né? E aí é realizada uma conversa com os pais, né? Se educa também nesse contexto, né? E dentro da psicologia existe a psicoeducação, em que os pais são convidados a aprender sobre o tema, né? E aí eu acho que abre para uma outra camada que é a condição mental do próprio professor, né? Para ele dar conta de observar o aluno, fazer essa conduta com os pais, essa conversa, ele tem que estar bem, ele tem que estar instruído, ele tem que estar capacitado, né? E como que está essa capacitação hoje? Bom, tem 7 anos que eu estou fora da sala de aula, né? Mas normalmente essa busca ela é muito individual. Sim. Existem palestras, né? Existem cursos de formação, mas a caminhada ainda é muito individual, né? E as demandas não, né? As demandas estão ali todos os dias. Qual que seria a sua opinião a respeito da formação de professores com relação a essa questão do desenvolvimento humano? Tá ok? Você acha que deveria melhorar essa cadeira de capacitação? Bom, eu me formei em 2006, né? Então, Não sei dizer, né? Aqui pé, aqui tantos minha anos, né? opinião mas seria importante que se separasse muita coisa também, né? O professor ele precisa ter esse olhar, ele acaba passando muitas horas com o aluno, mas entender que o papel do professor ali não é ser psicólogo, ele vai encaminhar, ele vai identificar. Então, assim, para ele fazer essa identificação e esse encaminhamento, precisaria de uma formação relacionada a isso, né? Então, eu imagino que carece ainda, né, nessa área de talvez um aprofundamento, mas é importante lembrar que o professor ele não é psicólogo, né? Tá certo. Apesar de ter muitas demandas ainda a serem resolvidas, a gente pode aí celebrar, vamos dizer assim, os ganhos que já houveram nesses anos, né? Porque
de uma certa forma, vem se desenvolvendo de uma forma até acelerada agora nesses últimos anos, esse pensamento a respeito do desenvolvimento humano e desse olhar mais em cima dessas situações, né? Concorda comigo? Sim, e até tem agora uma disciplina que ela trata de desenvolver habilidades sociais e emocionais dos alunos, né? Uhum. Então, isso também ajuda, porque muitas vezes são psicólogos que podem ser contratados para essas disciplinas, né? Então, Que já é legal. algo que ajuda bastante. Mas você já parou de ser professora tem 7 anos, isso? Uhum. E dentro desses 7 anos você já pensava na psicologia? Como que você migrou de professora para psicóloga? Levou É, sete nesse anos? caso, não, é que assim, eu comecei a psicologia em 2019, Uhum. e enquanto eu, né, trabalhava durante o dia como professora e à noite fazia faculdade. Aí meu marido ele recebeu um convite de trabalho para o Rio de Janeiro e a gente mudou para o Rio. Aí logo após veio a pandemia. Então Uhum. eu não consegui me recolocar no mercado, porque houve assim um processo de demissão, né? Então eu não consegui trabalho como professora e eu decidi me dedicar só aos estudos. E assim eu fiz. E aí as coisas foram acontecendo, né? Então em 2024 nós mudamos para São Paulo. Então isso acabou fazendo com que eu continuasse como psicóloga na modalidade online, porque aí eu consegui dar conta, né, das mudanças na vida pessoal e ainda continuar, né, nesse desenvolvimento da vida profissional. Mas assim, para quem busca uma transição de carreira, uma coisa que eu percebo que não é tão fácil de lidar é que você volta a ser estagiário, você volta a ser o profissional que é júnior, é um salário baixo, então é um desafio, né, fazer essa transição. Importante você lembrar, né, gente, que a professora ela tá no Rio de Janeiro, por isso que a gente está fazendo a gravação assim, de forma remota. Mas ela tá me devendo um chopp, segundo ela, a gente vai marcar um chopp lá. Mas você mora em São Paulo, né? No momento você tá no Rio de Janeiro, mas você mora em São Sim, Paulo. eu moro em São Paulo, mas assim, parte do coração está no Rio, então eu sempre estou aqui. Ah, que delícia. Me identifiquei muito, né, com a cidade, então eu gosto muito e sempre que eu posso eu tô aqui. Tá passeando aí, professora? Passeando não, porque É, também tá trabalhando, né? Trabalho online, isso. sim, sim. E a gente, tanto eu quanto meu marido, a gente tem um apego, né, pela cidade. Então é como se a gente morasse um pouquinho em São Paulo e um pouco no Rio, Ah, que bacana. resumindo. Que bacana. E o E a Matheus aí gente sempre começou. está no Paraná também, tá? Ah, Porque tá a minha sempre. família está aí. Tá por Ah, aqui, é, né? né? Você falou, tua mãe mora aqui, né? E como é Sim, que foi sim. essa especialização em sexualidade? Como é que foi? O que te atraiu? Por que você veio pra essa área? Ah, isso é bastante importante. Então, essa parte da sexualidade humana também é uma parte que a gente não estuda muito na faculdade de psicologia. E aí eu percebi, quando eu comecei a atender, uma demanda voltada para isso e que eu não me sentia capacitada para trabalhar nessa área, né? Mas era Então uma eu fui demanda com buscar mulheres, especialização, homens, crianças? Qual que era teu público? homens. Ah, que interessante, né? Ah, que bacana. Homens, a maioria jovens, né? E assim, relacionamento sempre aparece, né? A vida sexual de um casal, algumas disfunções sexuais, mas no meu caso, o que me levou a fazer a especialização foram os casos que popularmente a gente chama de vício em pornografia, Ah, entendi, interessante. né? Que é a compulsão, né? Quando você perde o controle. Então, esse foi um dos motivos que me levou a fazer a especialização. Mas Legal isso. também sim, a questão da identidade de gênero, né, que muitos jovens passam por essa fase da vida em que eles precisam de um apoio, eles precisam
de ajuda para construir a própria identidade, né? Então, esse é um caso que também eu atendo bastante. Mulheres na menopausa. Muda Então, muito, né? nossa, parece que tem um antes e depois, assim, na vida das mulheres. É verdade, Então, esses dias eu estava atendendo um casal, na verdade, e conversando com a esposa, e ela falou assim, eu sou outra mulher. Entrando na menopausa, eu falei, como é que você tá? Ela, tô tentando conhecer essa nova mulher que eu me tornei. Me fala um pouquinho sobre isso, professora. sim, né? Então, essa fase acontece todas as mudanças hormonais e muitas mulheres elas estão na fase da vida em que os filhos eles já seguiram a vida deles, ela tem uma instabilidade em relação à vida profissional ou está insatisfeita com essa vida profissional e quer mudanças. O casamento às vezes também já não agrada ou tá, sei lá, precisando, né, de uma reconfiguração. Mas aí você está falando tudo sintomas externos. Eu queria entender agora, aproveitando você aqui, né, fazendo uma consulta, como é que acontece essa mudança dentro da mulher? Porque essa minha conhecida que eu estava conversando, e eu não tenho essa formação, eu até falei para ela, você precisa procurar um profissional específico nesse tema, de terapia, psicólogo, para te ajudar a entender. Porque o que eu percebo dela é que todos esses fatores externos, essa pessoa específica, ela enxerga bem. Ela não está sabendo lidar com os próprios sentimentos. Aquela coisa, a gente até brincou, né? Às vezes olha no espelho e não se aguenta se ver no espelho, né? Aí aquela baixa física, cansaço, a mudança de humor, não quer ver gente. Como é que é tudo isso? É uma montanha-russa, né? Acho que resumindo, é uma montanha-russa de sentimentos, vem as mudanças no corpo, vem a questão. São tantos sintomas que às vezes é importante tratar de cada caso de um caso, né? Porque às vezes é cansaço, irritabilidade, uma dificuldade de se relacionar, as coisas que gostava já não gosta mais. Então, muitas mulheres passam por depressão nessa fase. Então, acaba que cada caso é um caso. Não tem né? uma Mas esse caixinha para enquadrar, né? Não, Elas mas ela são. sabe que tem alguma coisa errada. Então, eu acho Aham. que eu diria assim, tá sentindo que tá muito diferente, que tem alguma coisa errada, busque ajuda. E aqui também entra um trabalho que envolve o psicólogo, envolve a ginecologista, muitas vezes também psiquiatra, porque às vezes precisa de, Apoio né, da medicação, né? de uma medicação ali, né? Mas cada caso é um caso, mas eu E acho que qual que é o cada mulher período que a mulher, sente. qual que é o período de entrar na menopausa, estar na menopausa e a mulher fala, agora eu já tô mais calma, já voltei a ser. Que período que leva esse daí? Ou não acontece? Ela vai. Hoje, hoje se fala em várias etapas, né? Algumas mulheres começam a ter sintomas antes dos 40 anos, né? E isso eu vejo muita divergência de opiniões até entre os ginecologistas, porque alguns Interessante. falam que isso é mito, que antes dos 40 não se tem sintomas, Sério? mas perimenopausa, né? Mas também acaba sendo muito individual, mas por volta dos 50 anos é que normalmente acontece esse auge da menopausa, né? Mas isso pode acontecer antes, varia muito, porque assim aí influencia a questão de tomar pílula, não tomar pílula, né? Fazer Reposição reposição. hormonal. A reposição ela é indicada para algumas mulheres, para outras não. Por exemplo, quem tem Pressão alta já não pode, né? de câncer, pressão alta, câncer, então já não pode. Então, percebe como é complexo? Tem que Como analisar o envolve muitos caso. fatores. Então esse fator da mudança comportamental da mulher na menopausa tá dentro dessa formação tua da sexualidade. Sim, também acabou exigindo que eu me aprofundasse por conta da demanda que veio para Aham. mim hoje, né? Entendi, que Até bacana. mulheres que a partir de 50 anos acabam às vezes passando por um tratamento oncológico, que também, imagine, junto com todas essas mudanças, ainda passar por isso, então é Não é bastante fácil, coisa. são muitas demandas, né? São muitas demandas, né?
Sim, e não tem necessidade de passar por tudo isso sozinha, né? Então, Aham. o que eu diria para essas mulheres é: tá sentindo que tem alguma coisa errada, tá difícil de lidar com isso, procure um psicólogo, vá à sua ginecologista, faça os seus exames, vê se está tudo certinho. Que eu acho que uma coisa bem importante para lembrar aqui, independente do motivo que se busca um atendimento psicológico, é importante estar com a sua rotina de exames em dia. Porque às vezes você acha que você está com uma depressão e é só deficiência de B12, por B12, exemplo, né? né? Então, E uma essa história coisa. de B12, ela é pra todo mundo, né? Eu já tô com cinquentinha também. E aí já fiz exame lá, a B12 tava lá no pé, o médico falou, ó, meu filho, ou B12, senão você não vai conseguir levantar da cama. Faz muita diferença, né? Sim, os homens também passam por muitas transformações, né? Então, hoje existe, não sei, uma curiosidade, né? Existe o médico andrologista, vocês já ouviram falar? Sim, aham, sim. Né? Que é o especialista na saúde do homem, né? Seria o equivalente a ginecologista, mas também ginecologista, né? Importante. Muito, muito importante. Eu acho que ainda dentro da saúde feminina, dentro do DSM tem um diagnóstico lá que se chama, até anotei aqui, TDPM, que é o transtorno Essa eu nunca ouvi falar. pré-menstrual. Você já teve algum caso sobre isso? Como que foi? Porque eu vejo isso começando a fomentar, o pessoal tá falando disso, tá vindo, mas me parece que ainda é um campo muito Inexplorado, né? inexplorado, a ser conversado, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui. Entre os homens, né? Entre as mulheres, a Sempre TPM teve, ela né? Não, mas sempre teve qual que é o presente, tema, o né? nome do diagnóstico aí, Matheus? O diagnóstico é TDPM, né? Que TD? é um transtorno depressivo pré-menstrual. Ah, Algumas essa é a mulheres, famosa TPM, pronto, né? Mas é diferente da TPM. Ah, ela é diferente? o que transforma algo em transtorno é o quanto isso afeta a rotina da pessoa, o quanto isso afeta a vida dela. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem uma TPM, que é um dia, mas que ela consegue trabalhar, que ela consegue fazer as atividades diárias, tudo bem, né? Agora, quando se torna um transtorno, quando a pessoa não consegue sair de casa porque ela sente muita dor, né? Ela tem um fluxo muito intenso, então, mulheres que têm endometriose, por exemplo, elas sentem cólicas terríveis, né? Então, realmente isso impede que elas tenham uma qualidade de vida, que elas sigam a rotina, né? Então, pensar em transtorno é sempre o quanto isso impacta na sua rotina. Faz sentido? Total. E qual que é o papel da psicoterapia? Porque vai ter que ter o médico, vai ter que ter o ginecologista, né? Mas dentro da psicologia, da clínica, da sexologia, o que, que pode ser trabalhado nesses casos? Aonde essa dor está atrapalhando a vida social dela, né? Às vezes envolve aceitar um diagnóstico, né? Até mesmo encaminhar para que seja realizada essa avaliação, para que seja realizado esse diagnóstico, para ver se precisa fazer um tratamento farmacológico ou não. E para lidar com os sintomas, né? Então, para lidar com o julgamento que acontece, com a falta de conhecimento de A outras própria pessoas. autoaceitação, Então, né? Ela também se aceitar. sim, sim. Isso envolve todos os transtornos, né? Não só neste caso, mas em todos os outros, né? Aprender a lidar com esse diagnóstico e com os sintomas, né? Eu arrisco, eu tenho uma, né, eu penso algo, eu queria a tua opinião sobre isso, né? Eu fico imaginando que deve ter esse estigma, né, de que a mulher, quando ela tá no período, ela vai sentir dor. Então, como que ela vai medir o quanto que essa dor é aceitável, né? Como se ela se cobrasse de ter que aguentar, de ter que passar por isso. Às vezes até o sofrimento sendo maior do que do esperado, mas fica com esse estigma, né, de que a mulher sente dor, ela tem que aguentar mesmo, tem que passar, e acaba mascarando ou encobrindo um sofrimento real, né, que precisa realmente de mais atenção. Com certeza. Aí entra outros fatores, né? Porque tem mulheres que elas não têm, devido à realidade de ter que cuidar de filho, trabalhar fora, muitas vezes elas acabam suportando isso por não ter escolha, né? Uhum. Então, às vezes é necessário falar sobre isso como a gente está fazendo agora para ela entender que isso não é normal, né?
que não é esperado que precise aguentar tanto sofrimento assim, né? Não é para ser tão sofrido. Não, Acho que não. a ideia é trazer uma qualidade de vida nesses momentos, né? Aprender, reconhecer quais são os sintomas, quais são as dores apresentadas e quase fazer uma TO ali, né? Para trazer qualidade de vida para esses momentos específicos, porque é uma coisa que vai acontecer, ela é sazonal, mas ela é repetitiva, né? Ela vai todo mês vai estar acontecendo e o autoconhecimento do próprio corpo para a mulher, acho que isso é muito importante, né? E não tem jeito, tem que ser É, através e de profissionais, né? e assim, por muito tempo, né, a gente sabe que é uma questão histórica, não se teve muitas pesquisas envolvendo medicamentos para questões relacionadas à menopausa, à TPM, a mesmo pílula anticoncepcional. Por muito tempo se achou que a mulher precisava viver aqueles sintomas, né? Então, tá com a perna inchada, não, é normal, é isso mesmo, é o preço a se pagar. Né? Então, agora que está tendo um olhar diferenciado para isso, porque as mulheres elas não estão aceitando mais, né, ficar com dor e com todos esses sintomas. Então, agora que a indústria farmacêutica está olhando mais para isso, realizando mais pesquisas, então tem bastante coisa envolvida nessa área, né? Não só da Nossa, mulher, é né? muito amplo esse assunto, né? Tu ia passar o dia aqui falando só sobre a parte da saúde feminina. Mas quer te explorar um pouco mais a respeito dos outros temas, né? Você estava falando também sobre o que você identificou lá a respeito da identidade de gênero. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Sim. Esse é um outro tema que tem muito tabus, né? Que existe muita resistência familiar, então muitas vezes o indivíduo, né, o jovem que passa por uma dúvida em relação à sua identidade de gênero ou sua orientação sexual, passa por vários problemas de saúde, inclusive existe um estudo que se chama, né, o estresse de minorias, que identificou que populações LGBT, né, e pessoas negras, mulheres, ou seja, as minorias, elas sofrem mais com problemas de saúde mental do que outras populações, porque elas estão expostas à violência de todos os tipos, estigmas, preconceito, né, e assim, não são coisas simples, né, então as pessoas morrem por conta disso. E a terapia ela vem como uma forma de fortalecer essas pessoas, ajudar ela a construir identidade, ajudar ela a enfrentar, às vezes, uma resistência familiar, os conflitos familiares, porque às vezes parecem coisas simples, mas falar assim, eu sou assim porque eu sou assim, né? Então, fortalecer principalmente essas pessoas, né? E na época que eu fui professora, eu vivi muito isso. Então, assim, eu via os alunos sofrerem muito por conta da questão da identidade, né, da orientação sexual, porque eu acho que isso é bastante citado, mas isso não é uma escolha, né? Assim como a gente não escolhe, eu sou hétero, não tem um momento da vida que você parou e falou assim, tá, eu vou ser hétero ou vou ser homossexual? Você não escolhe isso acontece, né? Então, eu aprendi muito com os adolescentes, eu aprendi muito com eles, por exemplo, a diferença entre cis e trans, eu aprendi com os alunos. Eu aprendi com os alunos a diferença entre feminismo e machismo. Acho que eu aprendi mais com eles do que eles comigo, né? Então, eu sempre tive um perfil de acolher esses alunos. Eu comprava briga, eu conversava com os pais, eu tentava ajudar de todas as formas, né? Então, e eu continuo tendo esse Essa, mesmo perfil, né? essa tua fala, ela é de quando você era professora, que você teve essa troca com os alunos, é isso? Sim, porque hoje quem procura terapia já normalmente é adulto, né? Ou Ah, sim. adolescente. É porque uma E coisa aí, assim, nesse pode falar. deu uma falada. Uma coisa é você como professora que não tem o domínio técnico e você está mediante uma situação de ver lá alunos com demandas sexuais, vamos colocar assim, né? E você dá um apoio. Você não tem conhecimento técnico. Mas agora alguém com uma especialização na sexualidade, como é que você enxerga o que acrescentou, o que melhorou na tua leitura a respeito desses comportamentos? Enquanto professora, e eu acho que enquanto qualquer ser humano, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acolher, Sim. né? É acolher, é dar suporte.
dentro da especialização que eu fiz, eu pude aprender a parte de legislação, por exemplo, se alguém quiser fazer uma resignação sexual, né, popularmente chamado mudança de sexo. Então, qual é o protocolo, onde ela tem que ir, né, como que é esse procedimento, a questão das leis, a questão de como abordar, de como orientar, por exemplo, porque o que se trabalha principalmente dentro da terapia é a construção da identidade dessa pessoa. Porque muitas vezes ela fica tentando ser quem ela não é, para agradar os outros, para ser aceito, principalmente. E é um sofrimento gigantesco que essas pessoas passam. Então, dar esse suporte, eu acho que esse curso me ajudou muito nesse sentido, né? A ter mais essa parte técnica. Bacana, muito bom. Não, importantíssimo, né? Até para que você possa, como psicólogos, né, profissionais das terapias, vamos dizer assim, né, orientar, inclusive, né, para não falar besteira também, né, porque a respeito de ressignificação, como você estava falando, tem toda uma legislação e precisa Resignação. como que é? Resignação. Resignação. Aí, viu? Já viu que eu não sou da área. É importantíssimo isso, né? Mas uma parte assim que me chama a atenção a respeito dessa nova leitura. Eu também não tenho formação nessa área, mas eu fico imaginando como é que se forma a estrutura agora psíquica, né? Porque hoje a gente sabe que tem a questão do hétero, do homossexual, mas hoje assim a gente vê, vamos dizer assim, na internet e nas redes sociais, um leque que se abriu demais a respeito do pessoal que se identifica com animais, como animais, alguém que quer namorar uma árvore, alguma coisa que acaba virando piada de forma maldosa nas redes sociais, mas é uma coisa séria e que as pessoas passam por isso. E como é que o psicólogo voltado à sexualidade enxerga isso? Existe a questão da orientação sexual, ela sempre existiu. Sim, mas Sempre. esse povo que são os Therians, né? Que é o pessoal que se identifica com o animal. Aí eu me identifico como um gato. Daqui a pouco a pessoa tá lá e aparece isso. Eu não tenho conhecimento, é só do que eu vejo nas redes sociais, né? A pessoa lá se comportando como um animal, não só sexualmente falando, mas também como Identidade, né? Nesse identidade. caso, acho que é preciso fazer uma boa leitura da situação, porque a gente vê muita coisa hoje na internet que é só voltada para ganhar like, né? Para ganhar seguidores. Então, se por acaso viesse para mim alguém com uma queixa nesse sentido, seria realizado toda uma investigação para ver o porquê que isso faz sentido para essa pessoa. Então, não tem como a gente avaliar um caso em si e falar, isso acontece por conta disso ou por conta disso, né? Então, teria que avaliar uma situação em si, mas a gente precisa ser bem crítico em relação ao que se vê, né, em relação a isso. É diferente de uma pessoa que está em sofrimento, que ela busca em terapia, normalmente quem vem para terapia por conta de orientação sexual ou identidade de gênero, é porque ela está em sofrimento. Isso. Eu acho Muitas vezes que ela está numa depressão, ela está, né, transtorno de imagem, muitas vezes a forma como ela se vê não é como realmente ela é no sentido do corpo, né? Então, é bastante complexo, né? É um trabalho que exige bastante investigação, né? Então, por isso que eu diria assim, ser crítico em tem que relação ouvir, a né? isso, Tem que né? ouvir, né? Eu acho que uma coisa muito importante dentro disso, e eu falo isso com propriedade porque eu vivi este conflito entre identidade, sexualidade, quem eu sou, quem eu não sou, o que é aceitável, o que não é. Eu acho que o primeiro passo fundamental é separar o que é sexualidade e o que é identidade de gênero. A identidade de gênero é quem você é, e a sexualidade é pelo que você se atrai. E muito legal você dizer que não é uma escolha, né? Porque o desejo, ele é inconsciente. Então é algo que move a gente sem a gente ter consciência daquilo. E conforme vai construindo a identidade, você vai entendendo quem você é, você vai se aproximando, mas nunca num sentido total. Você não se conhece por inteiro o seu desejo. Você vai se aproximando, vai entendendo, vai questionando, vai experimentando e vai tendo uma maior clareza. Mas é importante separar isso, né? Quem você é e a sua sexualidade. O pessoal confunde isso principalmente com o pessoal que é trans, né? Às vezes a pessoa ela é trans, mas ela é hétero. Às vezes ela é trans, mas ela é bi.
ou não é hétero, é homossexual, né? Então essas coisas geram muita confusão na cabeça. Por exemplo, eu sou homossexual. E eu tive um momento na minha fase onde eu me questionei assim, tá, eu gosto de homens. Mas será que então eu sou mulher? Será que eu sou uma mulher trans? Eu comecei a questionar a minha identidade por conta da minha sexualidade. E quando eu consegui separar essas coisas, eu consegui entender bem. Não, eu sou um homem que gosto de outro homem. Então a minha identidade é um homem cis e a minha sexualidade é homossexual. Isso é muito importante, né? Essa clareza. Sim, é o famoso preconceito, Uhum. né? Por que preconceito? Porque você tira conclusões sem conhecer o assunto. Então, eu diria que para qualquer tema que a gente meio que, né, torce o nariz, enfim, é estudar sobre o tema, é buscar aprender sobre aquilo, é ouvir sobre aquilo, porque isso desmistifica, né? Isso acaba trazendo, tirando isso de uma questão sei lá, problema, talvez, né? Mas é o que você falou, dentro da sexualidade humana, a gente tem a questão que envolve o sexo, é o famoso preconceito. Quando a gente desconhece um assunto, a gente acaba tirando as próprias conclusões, né? Então é importante, se tem algum tema que nos incomoda, é estudar sobre aquilo, é tentar entender, né? E sempre lembrar que a questão da sexualidade, ela é individual, né? Não cabe a nós falar que você tem que ser assim, ou enfim, né? Então, uma dica, vamos dizer assim, um conselho aí para pais, mães ou indivíduos, né, que estejam passando por conflitos de sexualidade, o caminho curto e objetivo é procurar um profissional que possa te orientar, né? Porque essa é a fala. Porque são muitos desdobramentos, ninguém detém toda a verdade. E quem está passando pelo problema ou pela situação em si, a pessoa, ela tá ali com as dores dela, imerso até para ter lucidez do que está acontecendo, né? Tem que procurar um profissional, buscar ajuda para ter uma redução desse sofrimento. Concorda, prof? Sim, com certeza. E é parecido com o que nós falamos em relação à aceitação da menopausa, a aceitação de um transtorno. É importante acolher, né? Então, às vezes a gente cria expectativas, cria uma idealização dos filhos, né? Faz planos, imagina que vai ser de um jeito e do outro, e isso foge do controle, né? Como eu falei, não é escolha, né? Eu acho que exige muito diálogo. Se não conseguir na família, busca ajuda, busca uma orientação, busca uma mediação, que vai ajudar bastante. E acho que evitar muitas mágoas, né? Sim, aham. Porque isso gera traumas, muitas vezes, que vão afetar as pessoas a vida inteira, afastar, né? E eu acho que não tem necessidade disso, né? E isso é mais complexo do que a gente imagina, né? Porque diz respeito à pessoa, ao indivíduo especificamente, mas diz respeito também a quem está ao redor. Seja pai, mãe, seja, no caso da menopausa, o esposo. Todo o sistema de relacionamento da pessoa, ele é afetado. E a própria pessoa, ela tem que enxergar a própria dor, mas também entender que ela não é a única que está sofrendo. Ela é a que está sofrendo mais, porque ela é a que está ali com a dor. Mas não é a única. Também tem a expectativa dela a respeito dos outros, né? A mulher em menopausa quer que o marido seja extremamente compreensivo, mas ele tem também uma expectativa. E acho que a questão da sexualidade, como a gente estava falando anteriormente, né? De gênero, tem todo um complexo ali, uma complexidade, aliás, dentro da família e do grupo social. Da expectativa da pessoa com os outros e dos outros para com a pessoa. Complicado isso, né? Não? E precisa se falar sobre isso, né? Porque nós somos um dos países que mais mata pessoas homossexuais no mundo, né? Então, como eu falei, não é uma simples discussão, né? Então, é algo que precisa se falar sobre, né? E Levantar a bandeira, né? sim, Deixa sim. eu fazer uma pergunta para vocês dois, e como psicólogos, uma curiosidade minha, uma observação, né? Quando você vai fazer um atendimento nesse sentido, porque eu fico imaginando que todo atendimento de psicologia e de terapia, ele não envolve só a pessoa. Envolve quem está ao redor. Contexto familiar. O contexto social. familiar, social. E às vezes a informação que chega só do indivíduo que está na terapia, ela pode ser uma informação meio distorcida, vou colocar assim,
Qual que é o comportamento? Você traz o pai, a mãe para uma terapia, o marido para ouvir, para tentar ter uma informação de fora, para construir essa... Como é que você faz, professora? Me conte. Depende do que se busca, né? Se a terapia é individual, eu vou partir do que a pessoa trouxe para mim. Então, se é uma terapia familiar, aí todos vão falar. Então, existem várias configurações desse tratamento, né? No caso do indivíduo. Deixa eu provocar aqui, né? Você começa a atender alguém lá que tem um transtorno de bipolaridade, qual que são os mais famosinhos aí? O narcisista. E essa pessoa, ela tem uma leitura distorcida da realidade. E ela chega e ela te apresenta de uma forma distorcida. Qual que é a possibilidade de trazer uma esposa, um marido, para trazer um pouco da realidade verdadeira, vamos dizer assim? A verdade vai depender muito de quem traz e de como a pessoa vê. Então, para você pode não ser verdade, mas para ela pode. O psicólogo, ele tem as ferramentas para investigar isso. Então, isso aparece com o tempo, quando não é a realidade da pessoa. Então, não é necessário trazer outra pessoa para a terapia, né? Porque pensa que a pessoa que buscou, ela quer mudar a realidade dela. Então, ela vai aprender a lidar com esses fatores externos, a fazer mudanças que tornem a rotina dela melhor, né? Alguns casos, pode-se convidar os familiares para participar, mas isso é decidido dentro da terapia. É necessário ter uma autorização do paciente para que isso aconteça. E, então, assim, existe uma questão que é muito séria, que é a questão do ciúme. Então, é um crime se o psicólogo chama os pais, por exemplo, e não comunica a esse paciente, ele está cometendo um crime. Então, se é um adolescente, os pais podem exigir, né, essa conversa com o psicólogo. Se é de menor, né? Isso, né? Pensando na questão da sexualidade, enfim, que era o tema que a gente estava falando. Sim. Só que assim, os pais, sendo criança, independente do que se trata ali, os pais podem participar enquanto menor, mas também se tem uma conversa com o paciente ali do que pode e o que não pode. Porque isso faz parte do vínculo terapêutico. Então, se você vai fazer terapia com um psicólogo que você não confia, não tem um processo ali. Não tem avança, algo né? saudável. Não avança. Então, se em algum momento da terapia individual precisar falar com a família, isso vai ser combinado com o paciente. Você quer? Permite. Como que vai ser isso? Qual que é o objetivo disso? Você quer participar? Você não participar? Porque normalmente o que se realiza é a psicoeducação, que é ensinar. Ensinar, ó, por exemplo, às vezes um filho tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, você vai ajudar os pais a entender como é que o filho funciona e como ele pode contribuir para que a rotina de todo mundo fique melhor, né? Como evitar aqueles esquecimentos, como ajudar na escola, como ajudar na rotina. Então, se ensina aos pais a estratégias para que a rotina de todo mundo fique melhor e o relacionamento fique melhor. Né? Mas isso sempre... Fala, Matheus. Eu acho que também o paciente ele vai dando sinais do caminho terapêutico, o caminho de intervenção que vai ser mais adequado, né? Então, eu tenho uma paciente que ela mesma meio que veio sugerindo assim, talvez se você ouvisse minha mãe, meu namorado, você me entenderia melhor. É claro que o foco é a percepção dela com ela mesma, da realidade dela, né? Mas eu acho que eles vão trazendo isso, né? Vão dando sinais e a gente bota a luz ali e vê. Se fizer sentido, a gente continua, se não, recalcula a rota. Então é muito subjetivo, né? Sim, não dá para dizer que acontece sempre da mesma forma, né? Porque nós não somos iguais, né? E às vezes começa com uma terapia individual e transforma para terapia familiar ou de casal. Vai se entendendo, né, qual que é a demanda real. E às vezes se reconfigura, né? Outro assunto que era só um comentário e se deixar vir o tema da conversa, né? Vamos avançar mais um pouquinho aqui, Matheus. O que você tinha? Eu acho que um assunto assim que eu tô bem querendo entender é sobre a questão da pornografia, né? Fico, acho que uma pergunta assim bem interessante quais são os sinais para ficar atento relacionado à pornografia, né? Em que momento isso começa a trazer prejuízo pessoal? Em que momento a pessoa precisa entender assim, isso daqui já está virando um problema real, está passando do limite,
né? Como que se olha para isso? Hoje, com o acesso à internet ilimitado, né, inclusive para as crianças, só para vocês terem uma ideia, por volta de 9 a 11 anos, que é quando a criança ela tem o primeiro acesso à pornografia. Então, é bem cedo, né? E isso acaba influenciando na forma como ela se desenvolve, né? O que ela entende sobre relacionamento, o que ela entende sobre sexo, o que ela entende sobre até mesmo como tratar uma mulher, né? Porque o que acontece dentro dos vídeos, né, relacionados à pornografia é uma performance, aquilo não é real, né? Não é o que acontece no dia a dia. Então, quando que se torna um problema? Se torna um problema quando se perde o controle. Por exemplo, você deixa de sair porque você precisa assistir pornografia, né? E isso muitas vezes gera outro transtorno, que é a masturbação excessiva, né? E aí isso vai gerando outros desdobramentos. Porque na parte psicológica se distorce a forma como se vê uma mulher, por exemplo, porque os vídeos normalmente trazem muita violência, né? Trazem a mulher como um objeto. Uma né? subjugação, né? Sim, e muitas vezes isso é levado para a vida, né? Como se fosse acontecer da mesma forma na realidade, não acontece. Então, isso pode influenciar também comportamentos misóginos, né? Que é o ódio contra as mulheres. Porque se vê muito isso na pornografia. Então, assim, é saudável até o ponto em que você consegue controlar e você tem consciência de que aquilo ali não é real. Não é o que acontece no dia a dia de um casal, né? E que aquilo pode inconscientemente estruturar uma ideia, né? Que você às vezes não vai perceber, mas você tá ali, tá movido a essa ideia, ou desejando aquilo que não é real, né? E se perde. Hoje é muito comum entre os jovens a queixa de não conseguir mais ter relacionamentos duradouros, de não ter mais uma troca, né? Ou seja, o que a gente, sei lá, chamava de paquera, de flertar, de trocar olhares, eu já tive, né, que falar sobre isso na terapia e falar, tá, mas você tá no metrô, você não troca olhares? Não, eu fico no celular e nem vejo quem estava do meu lado, então E isso reclama acaba que se tá perdendo. solteiro. E aí, eu acho que aconteceu o quê? As redes sociais, de modo geral, elas trouxeram um distanciamento dos afetos reais, né? Então, as pessoas elas têm dificuldade de interagir, elas têm dificuldade de passar por dificuldades, conversar, resolver um conflito, resolver um problema, então os relacionamentos não duram. E imagine que uma pessoa que ela tá ali, que ela tem toda a vida sexual dela construída a partir da pornografia, ela não vai ter paciência para passar por todo aquele processo da conquista, às vezes receber um não, que é comum, né? E aí acaba partindo para a violência, né? Então essa é uma das consequências também. Então também é um caso bem complexo. Quais as demandas que você tem Mas recebido aí no teu consultório, teus atendimentos? Quais as demandas? O que chega? tudo que a gente falou. Não, sobre pornografia, né? Mas a pessoa, ela te busca desesperada com o quê? O que o cara chega lá e fala, ó, doutora, tô com isso. O que ele... Não tô saindo de casa, não tô me relacionando. Não, isso não aparece na primeira sessão, porque os homens eles não foram ensinados a falar sobre isso. Mas eles foram te Então buscar ele por vai, algum motivo. sim, ele vai falar que ele está tendo ansiedade ou que muitas vezes ele está sendo agressivo, porque se a gente for ver culturalmente, o homem ele ainda hoje ele não tem o direito de reagir através do choro, reagir, ficar mal por conta de alguma coisa. Normalmente ele reage através da raiva, né? Então muitas vezes esse vai ser o motivo, ó. Eu tô quebrando coisa, eu tô brigando com pessoas que eu não deveria, eu tô muito ansioso, eu tô passando por isso, tal. Então às vezes chega com uma demanda totalmente diferente, pode levar meses até que esse assunto venha à tona, né? Porque até pelo fato talvez de eu ser mulher também é mais difícil falar sobre isso.
essa, esse comportamento ele não chega já de cara. Você vai descobrir que essa é a raiz lá no meio do atendimento. Não chega, chega por outros caminhos e aí você vai investigando, vai desvendando, descascando aquele abacaxi ali até chegar no que de fato seja o problema. É mais ou menos assim, então. E tem uma questão bem importante quando, por exemplo, a pessoa ela tem uma vivência no contexto religioso, falar sobre isso é ainda mais difícil, Sim. Aham. né? É visto como um pecado, como algo que é condenado. Então, e às vezes se demora mais ainda para chegar a falar sobre isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta a respeito disso. Você, como profissional, você não é de uma religião? Na verdade, independente da religião que eu siga, isso não entra no consultório, isso é uma Ok. coisa separada, E quando né? a Isso pessoa é traz. também. Aham. E quando a pessoa traz, ela é de uma religião e ela tem princípios, e para ela aquilo é pecado. Porque aí vamos dizer assim, você quanto psicólogo, você acha que não é, entende que não é porque não é o teu viés, mas para ele é. Como é que você trata com respeito a esse assunto, né, para a pessoa? Eu vou respeitar a crença dele. Só que no caso, por exemplo, de uma compulsão sexual, isso já saiu do âmbito religioso, porque isso já se tornou um problema de saúde, concorda? Sim, concordo. Mas como é que ela lida? Né? Como é que você vai trazer esse equilíbrio? Não, não se preocupe tanto, isso não é pecado. Mas para a pessoa é. Não, eu não vou falar que isso não é pecado, eu vou falar, eu entendo que você acredita nisso, que faz parte da sua religião, e nós vamos buscar uma forma de equilibrar os dois lados, uma coisa não exclui a outra. Eu não vou falar que ele tem que mudar de religião por conta disso, Aham. mas ele tem que entender, porque eu acho que muitas igrejas já levam esse assunto para a conversa, né, para falar sobre isso com os fiéis. Então, fazem palestras sobre isso. Então, isso é uma coisa que está no dia a dia de todo mundo, independente da religião. Então, eu não vou interferir na religião dele. O objetivo é que ele entenda que ele está passando por um problema de saúde. E como talvez essa religião afeta para ele não buscar um tratamento, né? Entendi. Nesse sentido. Então, assim, se respeita a religião, mas uma coisa não exclui a outra, né? Então, Eu vai fico, tratar imagi- isso como um problema de saúde. eu fico imaginando a dificuldade do profissional de psicologia, porque, vamos dizer assim, por medicina ou por técnicas, vamos dizer assim, entende o comportamento sexual de uma forma e que, de repente, dentro de uma religião, aquela religião ela entende de uma forma que é um pouco controvérsia, até com relação à medicina. Por exemplo, se ouve também em redes sociais, eu não tenho essa fala de um médico, mas até um certo ponto a masturbação é saudável. Aí você vai para uma religião, é explicitamente proibido. E aí você tá lá como psicólogo e percebe que a religião coloca um limite que não é saudável fisicamente para a pessoa ou na saúde. Como é que se faz isso? Como é que se respeita a religião sem falar a verdade? Vamos supor, e eu sou religioso, né? Então como é que se faz isso? Mas eu entendo que é um problema, né? Posso ajudar a responder um pouquinho? Pode. Eu acho que o psicólogo também ele tem que tirar do colo dele de que ele tem que resolver tudo da vida daquele paciente. Até porque a gente não vai ter tempo de vida com aquela pessoa pra. Então, acho que no começo é mais apagar incêndio, ajudar a pessoa a se reorganizar. E eu acho que isso ajuda a reestruturar as crenças dela. E ela mesma, sozinha, se questionar se a fé está fazendo bem para ela ou não, se as escolhas dentro dessa fé estão fazendo escolha ou não, ou até que ponto o que é dito dentro da religião tem que ser levado na minha vida ou não. O que eu acredito? Eu acho que a pessoa ela começa a ter um senso de identidade próprio. E eu acho que quando a pessoa não faz terapia e não tem esse senso de identidade próprio, ela fica muito vulnerável à opinião de um líder religioso, do que ela lê na Bíblia, até na forma como ela vai interpretar, né? Então, a partir do momento que se estrutura o eu daquela pessoa, ela vai ter condições de questionar, acho que essas questões mais profundas, que tem a ver com a fé e a religião dela, né? Exatamente, até porque o nosso papel não é falar o que a pessoa tem que fazer. Você vai, no Exatamente. caso de uma questão de saúde, você vai falar, olha, o tratamento é esse, você precisa buscar um médico, você precisa fazer isso, isso e isso. Mas é a pessoa que ela vai decidir se ela quer fazer isso ou não.
Então, por exemplo, no contexto da religião também é isso que você falou, você vai orientar, você vai falar, ó, isso aqui está trazendo prejuízos para sua vida, mas aí vai de você, dentro das suas crenças, ver até onde você quer ir, Que né? é Porque não complexo, né? existe o livre-arbítrio. Sim, sim. Não é complexo, porque até há pouco tempo atrás, aí, alguns anos atrás, o uso de contraceptivo não era muito. Era restrito em algumas religiões, né? E aí você Sim, fala, meu Deus, como é que lida, né? Como é que você traz esse equilíbrio? Eu penso que é um grande desafio para os profissionais aí, né? É, que a religião tem traz problemas psicológicos, a gente sabe, né? E acho que eu vou aproveitar para falar sobre a questão da pornografia dentro do mundo gay, porque existe essa repressão da sexualidade do indivíduo que é homossexual ou LGBT, né? E falta-se, acho que antigamente, hoje menos, né? Mas faltava-se referência de relacionamento, de como se conectar, de como é o sexo entre dois homens, né? E aí a pessoa acaba apelando ou buscando esses referenciais e fica, acho que um pouco refém, porque só conhece aquilo. E eu acho que a terapia ela também é muito para isso, assim, para a pessoa é, ter outras referências de como viver, como se relacionar. Porque o mundo hétero, ele tem muita referência, tá tudo ali, né? Você pode buscar Tem um formas. padrão já, né? Tem um padrão, ou tem o não padrão, que também é aceitável. Tem muitas variações para você se espelhar e você construir a sua forma. Mas eu acho que para os LGBTs isso fica muito limitado e o povo acaba caindo na pornografia Promiscuidade, né? para tentar se identificar, para tentar entender como é que eu faço isso, né? Então, você que sim. está passando por isso, está precisando de um psicólogo que trabalhe com isso, meu nome é Matheus. Porque eu tenho história de vida que me Pode ajuda, contar né? comigo também. Aí faz uma Sim, parceria ali com a prof. e assim, devido também a tanta dificuldade, muitas vezes, que se vive, né, pela falta de aceitação, por todo o preconceito, muitos jovens eles acabam indo para a prostituição por não ter alternativa, né? Então acaba sendo o resultado de uma história de falta de acolhimento, falta, né, de reconhecer a identidade do outro, de deixar ele viver a vida dele. Então muitos filhos são expulsos de casa, aí não tem o que fazer, acabam na rua. Então, né, tem todo esse fator social também, né, que acaba entrando, né, como piora a situação, né? Porque tira dele o acesso a ter uma vida saudável, enfim, como qualquer outra pessoa, né? E reduz aquele indivíduo apenas pela condição sexual e de identidade, né? É como você pegar a fatia, morder um pedaço do bolo e jogar o resto fora. Jogar a humanidade daquela pessoa, daquele indivíduo que é ter direito a dignidade, estudo, trabalho, família, relacionamentos, vida social, lazer. Tudo isso é negligenciado só por conta daquele ponto. E fica ali, Você né? A vida inteira só naquilo. sabe, Matheus, que você falando sobre isso me lembra outra situação, que muitos jovens, eles acabam tentando compensar de outras formas. Por exemplo, a família rejeita por conta da orientação sexual, ele vai buscar ser o melhor profissional do mundo. Então, assim, ele vai estudar pra caramba, vai tentar ter uma vida financeira, ou seja, como se fosse tentar compensar aquilo, sabe? Então, Uhum. E isso daí vai pro resto da vida, né? A pessoa vai carregando Esse estigma, né? esse estigma, essa cobrança, essa expectativa de que ela vai compensar e ela cai num buraco com isso, né? o de que nunca é suficiente, né? Deixa eu te perguntar, professor, você acredita que hoje o quanto que a sociedade está. Porque aí a gente tem dois viés, né? A sociedade aceitar ou diminuir essa agressão e da própria pessoa se aceitar. Porque ela também é nascida nessa sociedade e também tem os conceitos dela mesma contra ela mesma. Ela tem o próprio preconceito. Como é que faz isso? Para lidar com o preconceito da própria, Aprendido. aprendido da própria pessoa, né? Esse preconceito aprendido, ele acaba, na parte da terapia individual, acaba desconstruindo, né? Mas, assim, sem modificar o ambiente também fica mais difícil, né? Porque aí acaba virando uma luta interna e externa diária. Não adianta você se entender, ter uma identidade bem definida, se você vai estar dentro de casa pessoas que têm preconceito
e que não te aceitam, né, entre aspas, ou vai sair na rua e vai sofrer algum tipo de violência. Então é importante que essa mudança seja conjunta, né? Entendi. Mas essa mudança, minha leitura, é que quando a pessoa ela se entende na própria identidade, ela própria vai reconstruir o externo dela, né? Quando o interno dela está melhor estruturado, ela vai ter condições de mudar o exterior, né? O ambiente que ela vive. Ela fica mais fortalecida, mas se ela continua sendo vítima de tanta violência, isso é uma coisa mais difícil, concorda? Concordo. É que assim, que eu penso, né? Eu tenho um pouquinho de preocupação com a vitimização, né? Que a pessoa que acaba se colocando muito. Os preconceitos e a violência externa e social, ela é gritante, latente, mas eu queria pensar um pouco sobre essa pessoa que ela se vitimiza. Vou colocar até a questão, que é outro tema, né? Que a pessoa, por exemplo, eu venho de uma família muito pobre, sem condição nenhuma. A gente se constrói alguma coisa em cima daquilo que você mudou o teu ambiente, você mudou o ambiente. E aí você vai, de repente a pessoa fala assim, não, eu estou nesse ambiente, e ela fica naquele ambiente, se justificando no ambiente e não se movimenta. Como é que é esse equilíbrio do vamos mudar o nosso ambiente, você mesmo, ou a pessoa fica lá se vitimizando e aí em todos os sentidos, né, até social. Eu vou responder essa pergunta de uma maneira mais ampla, Sim. pensando em todas as pessoas que se vitimizam, certo? Uma pessoa que se vitimiza, normalmente ela está repetindo um padrão que ela aprendeu, então às vezes ela tem uma família inteira que tem esse mesmo comportamento, então ela só repete, né? Muitas pessoas elas têm o que a gente chama de ganho secundário, que ela usa isso para conseguir atenção, para conseguir outras coisas, né? Então, isso também é muito subjetivo, isso também depende muito de pessoas para pessoas, porque ou você repete um padrão, ou você acaba tendo resiliência, olha para tudo isso e fala, não, eu não quero, e eu vou fazer diferente. Então, às vezes a pessoa acaba se afastando de tudo isso, às vezes é o filho que vai embora, é a pessoa que você nunca mais vê, ela vai viver num lugar que faça sentido para ela, né? Então também é um tema bastante subjetivo. E aí vai das pessoas que, se isso é uma coisa que incomoda, a pessoa que se sente incomodada é conversar sobre isso, tá? Por que que você faz isso, né? E muitas vezes impor limites, né? Então também E é um pode ir tema. para o lado da terapia. É Como mais, lidar com quem se vitimiza, né? e é um tema, no caso de quem se vitimiza, pro próprio terapeuta, né? Fala, essa pessoa tá se vitimizando e fala, cara, de forma, para de se vitimizar, ou lidar com isso, né? A É que eu terapia, acho. envolve muito questionamento. A gente sempre pergunta, mas é isso mesmo? Mas será que é isso? Será que não é assim? Desse tamanho todo, né? Mas eu acho que a vitimização, eu não gosto dessa palavra, acho um pouco pesado falar vitimização. Mas eu acho que ela é um grito de ajuda. A pessoa tá falando assim, por favor, me ajude a parar de me tratar dessa forma. Porque se é aprendido, ela aprendeu a se tratar dessa forma, ela se trata e ela só conhece isso. Quebrar isso e reconstruir algo mais estruturado para que ela não volte para aquilo é muitos anos de terapia, né? Então não é que ela se vitimiza, ela é cronicamente vítima, né? Ela se vê assim, ela viveu aquilo e repete com ela. É muito mais profundo e mais sofrido. Então eu entendo que é legítimo o sofrimento, que é um pouco cansativo de conviver com alguém assim, com certeza. E aí vem em outra questão, né? Afeta os relacionamentos da pessoa. E, inclusive, quem sofre com isso é aquela vítima, né? Ela vai ficando sozinha, ninguém vai tendo paciência com ela. E isso aí vai só piorando o quadro, né? Então, ficar implicando com a vitimização é a pior coisa que você faz pela pessoa. Ela precisa ser ouvida dentro da sua vitimização para que ela mesma se dê conta de que ela não está fazendo um bom jogo com a vida dela e que ela precisa de ajuda, precisa de um profissional capacitado para ouvi-la. Tudo influencia, né? Por isso que eu falei, às vezes a pessoa que sente que o outro está se vitimizando, que está incomodando, ela precisa também aprender a impor limites, a questionar e a conversar. Sim, sim, Então, exatamente isso. por isso que eu falei, também pode ser uma queixa, né? Ó, eu vim para terapia porque eu estou vivendo isso e eu não sei como lidar com isso. Então, você também vai aprender ferramentas de colocar limites, de questionar, de falar assim, ó, deu para mim, isso é problema seu, você que resolve, né? Então,
Tem vários fatores, e eu também, eu volto a falar, que o ambiente sempre influencia, porque não adianta uma pessoa fazer terapia e mudar e a outra continuar do mesmo jeito se você quer melhorar a rotina, né? O ambiente de convivência, O, né? o Por isso que às vezes ambiente, muitas pessoas se afastam. o ambiente tóxico ele é terrível, né? Tem que mudar o ambiente, não adianta. E às vezes não é fácil, porque a pessoa está dependendo financeiramente de uma estrutura toda, então é complexo, né? Até para mudar o ambiente, Sim, muita terapia na cabeça sim, para conseguir entender e fazer as sim. escolhas assertivas, né? Mas me fale, professor, o que Para mais que você chega, ter. o que mais chega para você nos consultórios aí dentro da parte da, você tem se exposto mais como na área da sexualidade mesmo, né? Você falou da pornografia, que mais chega? Na verdade, o que que aconteceu? Quando eu iniciei a psicologia, eu imaginava que eu ia trabalhar com adolescentes como eu fazia na escola, né? Aham. Mas o que que eu percebi? Trabalhar, essa minha percepção, né? Trabalhar com adolescentes na clínica, na terapia, é bem diferente do que você trabalhar com um grupo dentro de uma sala de aula. Então, eu posso dizer que eu não me identifiquei. Eu trabalho, né? Se precisar, indo, mas foi um fluxo natural. De hoje eu atendo muitos jovens, muitos são ex-alunos, né? E mulheres a partir de 50. Então, hoje acabou, né, tendo esse filtro. E dentro do público jovem, aí entra a questão da faculdade, da carreira, da família. Hoje, os jovens enfrentam muitos desafios, muito diferente da época que eu fui adolescente, né? Então, uma questão da economia, do custo de vida, da inteligência artificial, de tudo isso, né? Então, vários fatores. E na parte das mulheres que entra a questão de uma revisão de identidade também, que é essa questão da menopausa, filho, casamento, profissão, também como que se tivesse que rever tudo isso, né? Então, seria mais ou menos esses dois públicos Que tem te, que vêm para mim hoje, que né? tem te buscado, né? Que legal, Me que bacana. procurar. E por fim a gente vai acabar entendendo sempre que é um sistêmico, né? Não é só um ponto, não é só a sexualidade. A sexualidade às vezes é um sintoma, né? Ou o Sim. contrário, não é a ansiedade. A ansiedade é só um sintoma da sexualidade. E aí essa complexidade tem que ser desvendada nos atendimentos, né? Que show de bola. Exatamente. Mas nós estamos caminhando para o fim desse episódio. E eu acho que eu queria reforçar, né? Queria que você mandasse uma mensagem para o nosso público, falando como que é o seu trabalho, como que você atende hoje, é, qual é o tipo de pessoa, né, que está precisando de ajuda e pode procurar você. Fala um pouco do seu trabalho hoje. Tá, então hoje, né, eu atendo na modalidade online, né, por chamada de vídeo. Então, normalmente quem me procura, como eu falei, né, são jovens que buscam ajuda em relação à vida acadêmica, à vida pessoal, à construção da própria identidade, né, esses desafios da vida adulta, né, quando você fala, puxa vida, é isso que é ser adulto, eu me sinto perdido, né, então, nesse sentido, e mulheres que estão passando pela menopausa, que estão passando por um tratamento oncológico, que buscam rever a própria identidade, né? Então, seria nessa área, né? Se você fosse deixar uma mensagem hoje para quem está sofrendo, está precisando de ajuda e não sabe como, o que que você diria para essas pessoas? Não sofra sozinho, né? Busque ajuda, porque às vezes a gente fica tentando resolver tudo sozinho e não dá conta. Então, é tão mais fácil quando alguém de fora te ajuda a perceber o que está acontecendo, né? Te dá ferramentas, te dá estratégias para lidar com isso. Então, não sofra sozinho, né? Eu acho que tem várias maneiras de resolver os problemas, né? Eu acho que como professora de matemática também, na terapia a gente resolve o problema, a gente busca Equaliza os estratégia, problemas, né? a gente resolve não, né? Que não é meu papel, mas a gente aprende também sobre educação financeira, como controlar, como o nosso comportamento afeta as nossas compras, os nossos gastos, como a gente lida com isso. Então, assim, eu diria que é uma ajuda para a vida, né? Então, busque ajuda, né? Que eu acho que acaba tornando a vida mais leve, né?
Então é isso. Silmara, prof do meu coração, muito obrigado por participar. Queria que você estivesse aqui pra gente dar um abraço, né? Mas eu acho que esse contato é o mais especial, vai ficar na nossa memória, vai ficar na nossa história, né? Agora de professora para parceiros de área, né? Então eu estou muito feliz, muito realizado com esse dia. Agradeço muito a sua participação, disponibilidade, né? Você teve que mexer na tua agenda para a gente conseguir gravar hoje. Então eu agradeço muito o seu carinho, a sua disponibilidade, a sua inteligência para estar aqui, o seu cuidado lá desde quando eu tinha 15 anos aos detalhes. Continue assim que você vai continuar sendo uma psicóloga maravilhosa. Obrigado também, pai, pelo episódio de hoje, por estar aqui, a gente trocando ideias, né? Construindo tudo isso junto, né? Visões diferentes, mas que agregam, né? Que somam. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que você acha que faltou a gente aprofundar mais e que sempre vai faltar, porque esse assunto ele é gigantesco, deixa aí nos comentários, manda do nosso direct, siga-nos nas redes sociais, Megafone Podcast, Silmara Kafka, Matheus de Paula, Luciano de Paula, estamos todos lá nas redes sociais, disponíveis, manda um direct, desabafa, a gente está disponível para atender e levar saúde mental para todos nós. Muito obrigado e até um próximo episódio. Grande abraço a todos. Megafone. Dando voz à sua voz. Apresentação: Luciano e Matheus. Megafone.